Bom dia, sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Então, eu peço a vocês que estejam em um local organizado e peguem o caderno de vocês e realizem anotações importantes durante o decorrer da nossa aula. Essas anotações servirão na hora da realização das atividades e também para ajudar a vocês quando forem estudar para as avaliações. Na nossa aula de hoje, vamos estar abordando o tema Sistema Respiratório, a chave do equilíbrio. Então, vamos analisar esse seguinte questionamento. Você já tentou prender a respiração por muito tempo? O que aconteceu? Então, nós sabemos que depois de algum tempo, o que acontece? A nossa respiração, ela vai voltar automaticamente a respirar. Então, nós vamos voltar a respirar. Por quê? Porque a respiração, ela é um processo involuntário e inconsciente. No decorrer dessa aula, vocês vão estar entendendo essas duas palavras, involuntário e inconsciente. Então, vamos continuar. Ao perceber a falta de oxigênio e o excesso de gás carbônico no nosso corpo, então, por quê? O gás oxigênio, como nós sabemos, é o gás que nós necessitamos para a nossa respiração, um gás muito importante. Então, quando o corpo vê a presença de pouco gás oxigênio e muito gás carbônico, o que acontece? Uma parte do cérebro, ele vai mandar uma mensagem rapidamente, de forma rápida, onde vai desencadear uma resposta involuntária. É nesse momento que nós voltamos a respirar imediatamente. Então, ao longo desta aula, nós vamos ver que a respiração dos seres vivos é algo bem mais complexo do que apenas uma simples troca de gases entre os órgãos do sistema respiratório e o meio ambiente. Por quê? Porque existe uma diversidade, vários órgãos que estão contribuindo para essa troca gasosa. Então, nós já tomamos conhecimento de que o nosso corpo, ele é constituído de milhões de células e em constantes atividades fisiológicas, ou seja, nós temos uma diversidade de células que cada uma desenvolve suas funções. As células, elas se movem, elas se reproduzem, elas excretam e elas também respiram. Só que utilizam outro processo para realizar essa função vital, que no caso vai ser a respiração celular. Já aprendemos também que as células respiram através de uma organela chamada de mitocôndrias, não é verdade? E nas células, a respiração, além de ser um processo de absorção de oxigênio e liberação do gás carbônico, vai ser na produção de quê? De energia. Porque a respiração celular vai ser a reação de substâncias químicas complexas, como a glicose, com o oxigênio, que vai resultar em substâncias mais simples, como, por exemplo, como resultante o gás carbônico e a água. E o gás carbônico e o oxigênio são gases que eles saem e entram do nosso corpo. Para que isso se tornasse possível, os seres vivos eles possuem um grupo de órgãos especializados para desenvolver essas trocas gasosas. E esse grupo, esse conjunto de órgãos é o que forma o nosso sistema respiratório. Então, agora vamos estar explorando o sistema respiratório. Sabemos que o ar atmosférico ele é formado por uma mistura de gases, onde dentre eles nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, entre outros tipos de gases. Então, como eu falei anteriormente, o oxigênio é o que apresenta o maior interesse para os seres humanos. Por quê? Porque é um tipo de gás que é essencial para contribuir para a nossa respiração. Então, a todo instante, os gases eles estão entrando e saindo do sangue num processo contínuo. E o ar que respiramos, continuamente, ele invade todos os órgãos do nosso corpo. E agora vamos analisar, então,
como é que acontece o percurso desses gases até o interior das células? Primeiro, o ar ele vai estar entrando pelo nariz ou pela boca, e quando ele entra pelo nariz, ele vai invadir as duas cavidades nasais, onde ela vai encontrar pelos, que nós sabemos que os pelos, o que é que eles vão fazer? Vão filtrar os resíduos indesejáveis ao organismo, e o muco, que esse muco ele é produzido através das glândulas da mucosa, ele vai fazer o quê? É uma substância que vai umedecer e ela vai ser rica em vascularização e vai também aquecer. O segundo passo vai ser das cavidades nasais, que vai passar pela faringe. E em seguida, passando da faringe, vai para a laringe. Na laringe, o ar ele vai alcançar uma região muito importante, que no caso é as pregas vocais. Estas são responsáveis pela produção da voz graças à sua vibração quando o ar passa. Tem uma observação também que vale destacar, que é sobre a questão do engasgo. Como na laringe só pode penetrar substâncias gasosas, se você se engasgar ao comer algum alimento, o que acontece? Consequentemente, após o engasgo, vem a tosse. Por quê? Porque a tosse ela vai devolver para a faringe o alimento que está querendo invadir a laringe. No quarto passo, nós temos que depois de atravessar a laringe, o ar ele vai para a traqueia. E a traqueia é um órgão com forma de tubo, onde ele tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento. Ele é um tubo revestido de anéis e cartilaginoso, ou seja, um tipo de tecido que ele tem flexibilidade, ele consegue se locomover, assim, flexível, né? E possui duas ramificações. Essas ramificações recebem por nomenclatura de brônquios, onde, alcançando os brônquios, ele penetra nos pulmões, juntamente com os vasos sanguíneos. Então, vai haver uma continuidade nos brônquios. No interior dos pulmões, o que que os brônquios vão fazer? Eles vão se dividir em finos tubinhos. Esses tubinhos eles vão ter revestimento de epitélios ciliados com células produtoras também de muco. Esses tubinhos eles vão se ramificar e vão ser denominados de bronquíolos, ou seja, eles vão ser originados dos brônquios e vão receber os nomes de bronquíolos. É daí onde eles vão formar a árvore respiratória, onde as partículas de poeiras que vão estar existentes no interior dos pulmões, que vem da onde? Essas poeiras do ar atmosférico. O que elas vão acontecer? Elas vão se aderir ao muco e serão arrastadas pelos cílios em direção à faringe, onde vão ser deglutidas e empurradas na direção do tubo digestório, ou seja, vai ser empurrada para fora do corpo. Os bronquíolos, eles possuem em sua extremidade alguns saquinhos. Esses saquinhos, como vocês podem observar, eles são denominados de alvéolos pulmonares. E eles também são revestidos de milhares de vasos capilares de diâmetro de um fio de cabelo. Então, o diâmetro dele é como se fosse um fio de cabelo do seu revestimento. Nesses vasos é onde vai ocorrer a difusão de gases entre o sangue e o ar atmosférico, num processo chamado de hematose, que vai... O que é esse processo de hematose? O sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, quando ele passa pelos alvéolos pulmonares, ele vai se tornar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, é nesses saquinhos que acontece, então, as trocas gasosas. É nesses saquinhos que é a sede das trocas gasosas. Partindo, então, e dando continuidade a essa nossa longa descoberta, nós vamos falar um pouco também sobre os pulmões respiratórios. Sabemos que os gases, eles precisam ser continuamente renovados no processo de ventilação pulmonar, onde vai manter o oxigênio no sangue, não é verdade?
E nós sabemos que os pulmões dos seres humanos são 2 órgãos com estruturas esponjosas responsáveis pelos processos respiratórios, onde eles vão possuir aproximadamente 25 centímetros de comprimento e vão pesar 700 gramas, mais ou menos. Eles são revestidos por uma estrutura, uma membrana. Essa membrana ela é chamada de pleura. Então, para que o ar ele esteja entrando e saindo pelos pulmões, é necessário 2 movimentos torácicos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar e já devem conhecer esses movimentos. É o movimento de inspiração e o de expiração. Inspiração é quando acontece a entrada de ar e expiração é quando acontece a saída de ar. Então, cada vez que você respira, ocorre uma inspiração e uma expiração, um processo no qual cerca de meio litro de ar entra e sai dos pulmões. A inspiração, ela vai provocar uma contração na musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Tia, e o que é o diafragma? O diafragma é uma camada muscular resistente que vai separar a cavidade do tórax e a do abdômen. Já os intercostais vão ser músculos que vão ligar as costelas dos mamíferos. Então, quando acontece a inspiração, o que vai acontecer? O diafragma ele vai descer, enquanto as costelas sobem. E vai haver um aumento no volume da caixa torácica. No caso, o ar ele vai entrar nos pulmões. Já na expiração, o que vai acontecer? Vai o diafragma e dos músculos intercostais. Nessa ocasião, o diafragma sobe, enquanto as costelas descem. Então, vai haver uma diminuição no volume da caixa torácica e o ar ele é justamente esse grupo de músculos intercostais e diafragmas. Então, esse conjunto de músculos, eles juntamente, o cérebro ele vai acionar quando ele vai perceber um excesso de gás carbônico no organismo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar um comando consciente, ou seja, de forma involuntária. Por esse motivo que nós não conseguimos prender a respiração voluntariamente por muito tempo. Por quê? Porque o cérebro, o nosso corpo vai voltar a respirar normalmente. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Se caso ficou alguma dúvida também, assistam a videoaula novamente, façam as anotações e me mandem me perguntando que eu estarei esclarecendo as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham realizado também as anotações para contribuir na hora da resolução das atividades. Como atividade complementar para vocês realizarem em casa, vocês têm o Investigue da página 153 e 155 e as páginas 156 e 157. Na próxima aula, estaremos abordando alvéolos pulmonares e sistema respiratório, abordando saúde e algumas doenças que ocasionam também no sistema respiratório. Espero que vocês tenham um excelente dia.